Pronto, pessoal, vamos para a nossa última parte, iniciando assunto novo. Já foi a parte de noções iniciais, a parte de princípios, a parte de poderes, a parte de organização administrativa. Agora a gente vai para um assunto que também está caindo muito, nem caía tanto há alguns anos atrás, mas está caindo muito em vários editais pelo Brasil, que é esse daqui, ó, a parte relacionada aos serviços públicos. Depois que eu vi que eu peguei serviços públicos em inglês, ó, que ele botou school aqui, é um desenho americano, mas tem aqui, ó, coleta de lixo, tem serviço de energia, tem hospital, tem escola, só para poder mostrar alguns serviços públicos que poderiam ser desempenhados, mas a gente vai direto aqui para o fundamento constitucional, que é aqui o artigo 175 da Constituição Federal. Vamos por parte para poder analisar. Esse artigo ele vai ser a base de tudo, porque ele vai mostrar quem é que vai poder prestar serviços públicos. O que ele diz? Que cabe ao poder público diretamente. O que seria diretamente? Seria pela própria administração. Então, a própria administração, como já sabemos, ela pode prestar serviços públicos. Só que os serviços públicos também podem ser prestados mediante concessão ou permissão. Aí, para facilitar, vamos abrir um tópico novo para poder a gente falar quem é que vai poder prestar os serviços públicos. Vamos por parte. Serviço público vai ser prestado por quem? Pode ser prestado tanto pela administração direta, como pode ser prestado pela administração indireta. Eu sei que vocês não aguentam mais isso, mas eu vou botar aqui do mesmo jeito. Quem é que faz parte da administração direta e indireta? Na direta, União, Estados, Distrito Federal, municípios. Na indireta, eu tenho aqui as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Beleza, eu já tenho aqui as pessoas da direta e da indireta. Só que esse serviço público pode ser que ele não venha a ser prestado pela administração. Pode ser que ele venha a ser desenvolvido, desempenhado por alguma pessoa do setor privado, desde que essa pessoa do setor privado tenha recebido uma delegação do poder público. Aí, para poder você visualizar, vou mudar de páginas, mas já já eu volto para exatamente essa, que é o seguinte, ó. Quando a administração direta ela não quer mais desempenhar ela própria atividade, ela pode repassar essa atividade para alguma pessoa do setor privado. Então, pode a administração repassar uma atividade para uma pessoa do setor privado. Quando ela faz esse repasse, ela vai estar fazendo uma descentralização. Descentralização. E essa descentralização, se for feita por um contrato, vai ser chamada descentralização na forma de delegação. Quando a delegação é feita, essa pessoa do setor privado vai poder executar determinado serviço público. E essa execução de serviço público faz com que essa pessoa do setor privado ela venha a ser chamada de concessionária ou venha a ser chamada de permissionária de serviço público. Então, na linguagem simples, o que seriam as concessionárias e permissionárias de serviço público? São pessoas do setor privado que, mediante uma delegação do poder público, puderam passar a executar serviços públicos. Mas é claro que tem uma observação aqui. Para se garantir a impessoalidade, nessa descentralização por delegação, já sabemos que vai ser assinado um contrato. Mas para que esse contrato seja assinado, se garantindo moralidade, se garantindo impessoalidade, vai ter que, antes de tudo, existir uma licitação. Tanto é que a própria Constituição diz que a concessão ou permissão sempre deve ser feita precedida de uma licitação. Aí pensa no caminho comigo. Se a administração, por exemplo, está querendo repassar o serviço de transporte de passageiros à iniciativa privada, qual é a primeira coisa que ela tem que fazer? A primeira coisa é fazer uma licitação.
Com aquele que na licitação der a melhor proposta, o poder público vai lá e assina um contrato. Contrato assinado, vai ser feita uma delegação. Feita a delegação, essa pessoa do setor privado vai poder passar a executar determinado serviço público, que no meu exemplo foi o serviço de transporte de passageiros. Executando um serviço público, a pessoa do setor privado passa a ser chamada de concessionária ou permissionária de serviço público. É por isso que aqui, voltando agora para o desenho anterior, essa pessoa do setor privado vai ser uma concessionária ou vai ser aqui uma permissionária de serviço público, que são pessoas do setor privado que, mediante uma prévia delegação do poder público, passaram a executar aqui os serviços públicos. Então, já matamos um ponto que já sabemos quem é que vai poder prestar esse serviço. Lembrando que na delegação eu repasso somente a execução do serviço público, não custa relembrar. Eu não repasso a titularidade. Lembra da aula de organização administrativa? Que a titularidade do serviço público só pode ser transferida por meio de lei e não por meio de contrato. E para fechar esse esquema inicial, serviço público, podemos dizer que ele é um conceito formal. Por quê? Porque serviço público vai ser aquilo que a lei disser que é serviço público. Ou seja, em outras palavras, serviço público não é aquilo que eu, Ana Cláudia, acho essencial. Serviço público é aquilo que a lei disse que é serviço público. Para mim, a coisa mais essencial da vida é Netflix. Mas não é, porque eu acho que vai ser um serviço público. Serviço público é aquilo que a lei disser que é. Aí sabe aquela parte da Constituição que você ama estudar, que diz assim, é competência da União, é competência do Estado. É aquela parte que você diz assim, misericórdia, continue estudando ou bota um currículo na Renner e na Boticário, não é assim? Pronto, que você tem que decorar um monte de coisa. Mas ali eu já tenho vários exemplos de serviço público. Existe serviço postal, existe serviço de telefonia, serviço de energia, serviço de transporte, serviço de gás, serviço de coleta de lixo. Então, são vários exemplos de serviços públicos, todos eles previstos em lei. Não se incomoda que na tua prova não vai perguntar se tal serviço é ou não é serviço público, mas saiba que é um conceito formal porque eles estão previstos em lei. Matamos esse ponto inicial, voltamos aqui para a Constituição, lemos a base do artigo 175, que é a base em relação ao nosso assunto. Só que para poder ir aprofundando esse assunto, nós temos que falar em relação aos princípios relacionados ao serviço público. Todos esses princípios daqui, eles são expressos. Se é expresso, já sabemos que eles são escritos. Aí você diz, pelo amor de Deus, expresso aonde, professora? Na Constituição? Não. Só um deles está expresso na Constituição, que é aqui, ó, o princípio da eficiência. Todos eles são expressos nessa lei, Lei 8987, do ano de 95. Que lei é essa? É a lei que trata da concessão e da permissão de serviços públicos. Na verdade, a lei quase toda é de concessão. A pobre da permissão só recebeu uns 2 artigos, mas saiba que esses princípios são expressos na Lei 8987 de 95, que é a lei referente às concessionárias e permissionárias de serviço público. Beleza? Fechou. Só que eu tenho aqui a generalidade. O que seria esse princípio da generalidade? Vou dizer que ele pode ser chamado de generalidade ou de universalidade. Generalidade ou universalidade. Pelo nome, eu acho que você está pensando exatamente o seguinte: ou generalidade é porque o serviço público ele deve ser prestado a todos. É isso. Então, pelo princípio da generalidade, o serviço público ele deve ser prestado a todos, ou pelo menos ao maior número de pessoas possível. Então, a sociedade deve ter acesso a esses serviços públicos. Que eu vou logo dizer o seguinte: alguns serviços públicos são gratuitos. Por exemplo, você não paga para estudar em uma escola pública. Você não paga para ser atendido em um hospital público. Alguns serviços eles são gratuitos, custeados por impostos. Agora, existem outros serviços que você paga. Você paga a conta de energia, de água da sua casa, você paga seu telefone, que telefonia, você paga para andar de ônibus. Então, alguns serviços, eles são remunerados. Aí tem um problema. Nem todo mundo tem condições de pagar.
Então, se o valor que a administração, que a concessionária cobra por aquele serviço for muito alto, concorda que menos gente vai ter acesso ao serviço? Deixa eu fazer um esquema para vocês para mostrar o seguinte, ó. É um ciclo eterno que eu vou desenhar para vocês. Imagina que eu tenho uma concessionária que está prestando serviço de energia. Então, a concessionária vai lá e presta o serviço público. Aí chega na sua casa, você usa. Aí aqui tem o usuário, que é quem está usando do serviço. Agora, a concessionária de energia, ela está mandando energia para sua casa por caridade, ela quer receber? Meu filho, é claro, né? Ela quer receber e muito. Então, olha que ciclo eterno, é o ciclo mais eterno da vida. A concessionária presta o serviço, você usa. Se você usa, você paga. Dinheiro que vai para a concessionária e permissionária, ela presta serviço, você usa, você paga, ela presta, você usa, você paga. Acaba a sua vida, mas não acaba isso aqui, ó. Conta é a coisa mais eterna do mundo. E aquilo que você está pagando a concessionária e permissionária vai ser a tal da tarifa. Tarifa de água, tarifa de energia, tarifa de telefonia, tarifa de transporte. Você está pagando uma tarifa. Por que eu estou falando disso? Pelo próximo princípio. Olhe o nome do próximo: princípio da modicidade tarifária. Sabemos que tarifa é simplesmente o valor que você paga para quê? Para usar do serviço. E modicidade é o quê? Modicidade vem de módico. Módico é algo simbólico, é algo pequeno, ou seja, o valor que você paga pelo serviço teria de ser baixo. Meu filho, eu não sei na sua casa, mas na minha não está chegando módica, não, a tarifa de energia. Na verdade, está chegando tarifa nenhuma para mim, está módica, mas tecnicamente era para ser, por causa do princípio da modicidade tarifária. Isso ocorre por um raciocínio lógico. Pensa comigo. Quanto mais módica for a tarifa, é porque mais baixa ela é. Quanto mais baixo for o valor da tarifa, menos gente usa o serviço ou mais gente? Mais gente. Porque quanto mais baixo o valor da tarifa, mais gente tem condições de usar e pagar. Então, esse princípio daqui da modicidade tarifária, ele acaba garantindo também o princípio da generalidade, ou seja, ele garante que o serviço público ele venha a ser prestado a todos. Só que tem uma coisa, algumas observações. Concorda que a tarifa ela tem que ser módica para todos? Então, toda a população, não pensa na prática, tá? Pensa na prova. Toda a população deve pagar uma tarifa módica, ou seja, de baixo valor. Beleza? Isso nós já sabemos. Só que tem um porém. Todo mundo vai pagar exatamente o mesmo valor de tarifa? Aí não. O mesmo valor de tarifa? Não. Porque alguns setores podem pagar um valor mais baixo ainda. Você com certeza já escutou falar em tarifa social de água, tarifa social de energia, tarifa de telefonia. Então você escuta falar nas tarifas sociais, que são tarifas com valores menores para a população de baixa renda. Eu já aproveito e te pergunto: isso fere em pessoalidade ou isso respeita? Respeita. Estou tratando os iguais de maneira igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, a tarifa é módica para todo mundo. Para alguns setores, pode ser que ela seja mais módica ainda. E vou além. Pode ser que alguns setores, alguns grupos, tenham até isenção tarifária. Vou dar um exemplo aqui em Recife. Os alunos de escola pública, eles têm isenção tarifária para pegar o ônibus, ir para o colégio e pegar o ônibus voltar para casa. Isso garante que aqueles alunos não abandonem a escola. Então, garante também a acessibilidade, a possibilidade daquelas pessoas, de fato, estudarem. Então, perceba que a tarifa, sendo repetitiva, é módica para todos. Para alguns setores, vai ser mais módica ainda. E para alguns setores, alguns grupos, pode ser que exista até isenção tarifária. Isso tudo para garantir esse princípio daqui, ó, que é o princípio da generalidade. Matamos dois princípios. O próximo não vai precisar a gente aprofundar, porque já estudamos na própria Constituição Federal. É a mesma explicação. Lá na Constituição, o que seria a noção de eficiência? Lembra que eficiência é juntar produtividade mais economicidade. Eu quero produzir mais gastando menos. É isso que é eficiência. Então, produtividade mais economicidade. Não precisa aprofundar.
Já estudamos isso daqui lá na aula de princípios. Segurança, eu até já vou botar aqui o nome ok, porque o nome está dizendo. Princípio da segurança. O serviço público deve ser prestado de maneira segura, sem colocar em risco os usuários e os não usuários. Sabe aquela história que infelizmente ainda acontece, diz assim, o menino estava na rua, encostou num poste no meio da rua, levou um choque, quase morreu. Pronto, não era para acontecer isso, né? Não é para vazar energia de um poste, porque o serviço público ele tem que ser prestado com segurança. O nome está dizendo. O que é aqui a atualidade? A atualidade é usar da tecnologia acessível no momento. Eu vou usar da tecnologia acessível no momento. Vou dar um exemplo bem fácil e visual disso aqui para vocês. Eu sei que tem muita gente que é mais novinha e nem vai lembrar muito do que eu estou falando. Mas quem assim já está com 30, 30 e pouco, por aí em diante, né? Vai lembrar claramente do que eu vou falar para vocês. Há alguns anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, a televisão não era assim, nem se sonhava. Era um caixote do tamanho do mundo. E a imagem era uma bosta, literalmente uma bosta. Porque você tentava adivinhar o que estava passando, porque era tanto chuvisco na televisão, você dava uns tapas na televisão, porque a televisão gostava de 50 tons de cinza, né? Você dava uns tapas para ver se ela melhorava. Se nada melhorasse, você pegava, botava uma antena com um bombril na ponta, era a coisa mais linda do mundo. Se era na casa do povo, você já olhava os bombril na antena. Isso tudo para poder melhorar a imagem. Por quê? Porque o sinal antigamente era analógico. E sinal analógico é aquele que é instável. Se ele é instável, a imagem também era instável. É por isso que chovia tanto, é por isso que saía do ar aquele, né, aquela zorra todinha. Só que aí você viu esses dias na televisão que estava até mostrando na televisão que estava migrando do analógico, que aparecia até um A na televisão da pessoa, para o digital. Então as televisões, as emissoras foram migrando do modelo analógico para o modelo digital, que é um modelo binário 0101 informática. Então ele é estável, é por isso que a imagem ela é tão boa hoje. Então perceba, era analógico, era o que tinha na época. Só que com a modernidade, saiu-se do analógico e foi para o digital, se melhorou a imagem. O que as emissoras de TV, na verdade, estavam querendo é melhorar muito a sua vida? É não, menino. É porque elas têm que fazer isso. Por quê? Porque elas têm que respeitar o princípio da atualidade. Elas têm que usar da tecnologia acessível no momento. É claro que ela não vai ter que usar da melhor tecnologia que exista no mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Ela tem que usar da tecnologia que está acessível naquele momento. Então, dentro das possibilidades, ela vai modernizando a forma de prestar o serviço público. O próximo princípio aqui é a cortesia. O que é cortesia? Está faltando, né? É educação, é gentileza. As provas gostam desse nome aqui, ó. É urbanidade. Então, o serviço público tem que ser prestado com educação, com gentileza, com urbanidade, com cortesia. A lógica é, logicamente, você não precisa ser simpático. Tem gente que é mais introspectiva, você precisa ser educado. Então, o serviço público tem que ser pautado na educação. É isso que esse princípio está querendo dizer. Agora, se você me disser, professor, é princípio demais. Eu quero estudar só um princípio, só um. Estude esse daqui. Disparado, mas é disparado mesmo, em porcentagem. O princípio que mais cai para efeito de prova é o princípio da continuidade do serviço público. Cai tanto que eu vou abrir um tópico só para ele, porque nós vamos ter que falar de várias coisas aqui do princípio da continuidade do serviço público. Esse é o mais importante de todos os princípios desse assunto. Vou logo dizer como está escrito na lei, tá? Eu vou esquematizar tudo e depois eu vou explicando. A lei diz assim, ó, não se considera descontinuidade quando existir uma interrupção em quais situações? Em situação de emergência, não sendo emergência, para interromper, vai ter que se dar um
prévio aviso para se fazer o quê? Para se fazer um reparo técnico ou em virtude de inadimplência do usuário. Montei de acordo com está na Lei dos Serviços Públicos, na 8987/95, que é a Lei das Concessionárias e Permissionárias. Primeiro de tudo, pelo princípio da continuidade, eu acho que o nome está dizendo a regra é a não interrupção. A regra é que o serviço não pode parar. Então, a regra é a não interrupção da prestação do serviço público. Só que a própria lei diz que, em alguns casos, o serviço vai interromper, mas isso não gera descontinuidade. Se não gera descontinuidade, nesses casos daqui, esse princípio ele continua sendo respeitado. Não existe ofensa ao princípio. E em quais situações que o princípio continua sendo respeitado? Perceba que são situações em que a interrupção vai ser considerada como lícita. E quando é que, mesmo interrompendo, a interrupção ela vem a ser considerada lícita? Primeira situação são em situações de emergência. Eu sempre lembro de um exemplo clássico, é porque eu já vi esse exemplo na prática. Um carro bateu no poste, o poste virou e a rua ficou cheia de fiação de energia elétrica. A concessionária, imediatamente, quando soube daquilo, cortou o fornecimento de energia. A concessionária fez algo de irregular? Irregular? Claro que não. Por quê? Porque aquela rede de fiação elétrica no meio da rua pode simplesmente matar várias pessoas. Então, é uma situação emergencial. Em virtude do acidente do carro com poste, corta o fornecimento de energia. Quando normalizar a situação, o serviço retorna. Então, nessa situação, a interrupção é lícita. Agora, não sendo a situação de emergência, antes de interromper, vai ter que ser dado um prévio aviso para poder interromper. Perceba, nem toda interrupção precisa de prévio aviso. A emergência simplesmente se interrompe o serviço e pronto. Até porque, se desse tempo de se oferecer um prévio aviso, não seria uma situação de emergência, concorda, né? E quando é que, mediante prévio aviso, eu posso interromper? Para poder fazer um reparo técnico, onde eu traga, por exemplo, uma melhoria no serviço, onde eu traga, por exemplo, mais segurança no serviço, mais eficiência no serviço, mais atualidade no serviço. Vou dar um exemplo que com certeza você já visualizou na prática. Você está lá na sua cidade assistindo o jornal local. Aí, na hora do jornal local, vai lá o repórter e diz assim: os bairros A, B e C ficarão sem água da próxima quarta-feira até a próxima sexta-feira, em virtude de uma obra de reparação que será feita no sistema de captação de águas. Então, o jornal já está dando o prévio aviso, já está avisando a população que ela vai se lascar. 2 dias de banho de cuia, né? Que a pessoa vai ficar sem água por 2 dias. Então, ela já está avisando e está dizendo que vai parar, porque vai ser feito um reparo no sistema de captação de águas. Essa interrupção é lícita. Porque pensa comigo, se o serviço público nunca pudesse parar para nada, isso causaria um risco social. Porque se ele nunca para, eu nunca faço revisão no serviço, eu nunca melhoro o serviço, eu não coloco mais segurança. Então, às vezes, ele tem que parar até para existir o respeito aos outros princípios. Só que tem uma outra situação, que é a mais famosa de todas, que o serviço público também pode vir a ser interrompido, que é em virtude de inadimplência do usuário. A pessoa que não pagou, né? A pessoa está lá na conta de energia, ela usou a energia, não pagou, usou, não pagou. Vai chegar uma hora que aquele serviço ele vai ser o quê? Cortado. É o famoso corte de energia, que a rua toda fica sabendo, é uma baixaria. Todo mundo fica sabendo que você não pagou as contas e cortaram o seu serviço. Então, essa interrupção é lícita, por um raciocínio lógico e simples. Vê bem, cadê o esquema que eu fiz para vocês? Pronto. Lembra do ciclo eterno? É esse. A concessionária presta o serviço, tu usa, tu paga, ela presta, tu usa, tu paga. Se a concessionária prestou o serviço, entretanto, você não pagou, você cortou o ciclo. Se você corta o ciclo, a concessionária também não vai mais
prestar o serviço. Então, se interrompe de um lado, vai interromper também do outro. Então, inadimplência do usuário, pode existir a interrupção. Deixa eu só puxar uma observação. Se eu estiver falando de serviços, nos serviços essenciais, no caso da inadimplência, não vai poder existir a interrupção. A jurisprudência já deu alguns exemplos disso daqui. Em relação aos serviços essenciais, não vai poder existir a interrupção. Imagina o seguinte, tem um hospital público estadual que não pagou a conta de energia. Pode simplesmente a concessionária cortar o fornecimento de energia? Pelo amor de Deus, claro que não. O povo que está no hospital vai morrer. O povo que está na rua, que quer ir para o hospital, vai morrer também. Então, é claro que eu uso, nesse caso, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, em relação a serviços essenciais, o STJ já disse mais de uma vez que mesmo em caso de inadimplência, aquele serviço ele não pode vir a ser interrompido, porque isso não é do interesse da coletividade. Exemplo clássico é esse hospital. Tem outros exemplos também, como, por exemplo, segurança pública. Teve um município, isso foi verdade, o município não pagou a conta de energia e a concessionária cortou a energia do município, de todo o município. Quando chegava a noite era noite valendo, porque não tinha um poste aceso, não tinha nada. Minha gente, a gente vive numa guerra. É assalto para dar de povo, está assaltando meio-dia. Imagina uma cidade que quando chega à noite não tem uma luz em canto nenhum. Então, é claro que isso causa um risco à segurança pública e aquilo não pode ser cortado, não pode vir a ser interrompido. Então, aqui nós temos os pontos com a regra, que como regra pode interromper, só que excepcionalmente em relação a serviços essenciais, não. Só que, além desses tópicos, eu quero falar de uma coisa para vocês. Aqui eu coloquei algumas situações em que a interrupção é lícita. Essas situações daqui, elas se encontram na lei, como eu disse a vocês, 8987 de 95, que é a lei das concessionárias e permissionárias. Só que existem outras formas da interrupção ser lícita também. Porque, olha a lógica, eu quero falar agora do direito de greve dos servidores. Porque a partir do momento que um servidor faz greve, querendo ou não, o serviço ele vai ser o quê? Interrompido. Mas o servidor não pode fazer greve ou pode? Cuidado só com a coisinha. Existem dois tipos de servidor. Existe o servidor civil e existe o servidor militar. Servidor civil, servidor militar. O que a Constituição diz em relação ao servidor militar? Que o militar ele não pode nem se sindicalizar e nem fazer greve. Então, o servidor militar não pode fazer greve. Ô, professora, mas eu já vi o povo fazendo. Né? Na prática a gente vê. Não pode matar também, a lei proíbe e o povo mata. Não pode fazer greve, o povo faz. Mas pela prova, pela Constituição, servidor militar não pode nem se sindicalizar, nem fazer greve. Quem pode fazer greve são os servidores civis. Servidor civil pode sim vir a fazer greve. Então, veja, se perguntar na sua prova, servidor pode fazer greve? O que você responde? Responde que sim, porque a regra que ele está falando de servidor, o quê? Civil. A maioria esmagadora dos servidores é servidor civil. Agora, se disser na sua prova que todo servidor pode fazer greve, aí está falso. Porque lembra que servidor militar não pode. Mas se falar seco, o servidor pode fazer greve, marque sim. Agora lembra da observação do militar. Mas a gente tem que saber uma coisa. Tudo bem que o servidor vai poder fazer greve. Agora, o que diz a Constituição? Diz que essa greve vai ser feita nos termos de uma lei específica. Então, vai ter uma lei específica de greve para os servidores. Só tem um probleminha, né? Brasil, né? Essa lei específica até hoje não foi feita. Se essa lei específica até hoje não foi feita, o servidor fica impedido de fazer greve ou ele pode fazer greve? Pode, porque o Supremo deu uma solução para esse caso. Disse que já que não existe lei específica, por analogia se usa a lei geral de greve. Então, os servidores hoje, eles podem vir a realizar greve, a aderir à greve, greve essa que vai ser feita nos termos da lei geral.
E essa lei geral vai ser usada enquanto não for feita essa lei de cunho específico. Então, a gente tem aqui greve, servidor civil, sim, pela Constituição era para ter lei específica, como não tem, eu uso aqui a lei geral. Só que tem uma questão. E esses dias de paralisação, que o servidor está parado, que ele aderiu à greve, eles vão ser remunerados? Vão ser não remunerados? Vão ser sempre remunerados ou sempre não remunerados? A gente tem que falar sobre isso especificamente. Por quê? Porque existe uma decisão do Supremo, na verdade até agora mais de uma, que já pacificou esse entendimento. E qual é a resposta? Não tem tempo hoje. Então, na próxima aula, eu encerro o tópico de serviços públicos com vocês e já entro em assunto novo. Boa semana e final de semana a todos e até nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!